Estamos iniciando o treinamento do cadastro de produto, mas primeiro vamos falar um pouco sobre o imposto, né? Como que funciona os regimes de tributação. E falar um pouco sobre a NCM e SEST também, né? Então, primeiro a gente vai falar da origem da mercadoria. A mercadoria ela pode ser nacional, exceto indicados nos 3 e 5, que no caso aqui nacional, ou bem com conteúdo de importação superior a 40%, ou seja, ela é nacional, mas ela tem parte da mercadoria, tem importação de produtos. Então, são essas de 0 a 7 origens que a mercadoria pode ter. E onde vai entrar essa origem aqui? Ela compõe o código CST da mercadoria. Por isso que a gente fala um pouco da origem. Então vamos lá. O regime tributário da empresa pode ser normal ou simples nacional. Empresas do regime normal, o código do CST do imposto é chamado de CST, que é Código da Situação Tributária. Se a empresa for do regime normal de tributação, ou seja, lucro real presumido, é usado o código CST e a origem indicada acima, mais 2 números, que no caso seria tributado integralmente. Se fosse compor o 00 aqui da origem, ficaria 3 zeros, aí seria tributado integralmente. As 010 tributada com cobrança de ICMS por ação tributária, ou simplesmente 10. Ou 0,20 ou 20 com redução na base de cálculo. A redução na base de cálculo é como se fosse um desconto. Um exemplo, a alíquota do Estado é 18, mas ela tem uma redução de 33,33%. Colocando aí 18 menos 33,33%, daria uma alíquota de 12. Então, se em alguns produtos, conforme a sua Cefaz, ela tem alguns produtos que tem essa redução. Nesses casos aí é usado o 20 ou 0,20. Aí o 30 para mercadoria isenta, não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária. E a isenta, a não tributada, com suspensão, com diferimento, a 60, que é o ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária, a 70, com redução na base de cálculo, mas também que tem substituição tributária, e a 90. Dessas alíquotas, a mais utilizada é a 00 e a 40 e a 60. E a 10 ou 10 quando normalmente é usado quando se vende produto para fora do seu estado. Quando é dentro do estado, usa 60. Por exemplo, eu vou vender uma mercadoria para uma empresa de fora. Aí lá na hora da emissão da nota eu posso usar o 010, que ele vai calcular a retenção, que é a substituição tributária, em cima desse item. Quando eu vou vender interno aqui local, teoricamente já cobrou o ICMS na compra com 0,10, então não preciso novamente calcular a substituição tributária. Aí nesses casos é usar o 60, a alíquota 60. Eu vou mostrar logo após, na nota fiscal, como é que você vai identificar esse campo aqui, logo após falar um pouco sobre o regime de Simples Nacional. Então, falamos do regime normal, agora vamos falar do Simples Nacional. O Simples Nacional é o Código de Situação da Operação no Simples Nacional, o CSOSN. Se a empresa for optando pelo Simples Nacional, o CST é chamado de CSOSN. Muita gente confunde CSOSN com CST. Então, ou seja, CST é para a empresa do regime normal e CSOSN é para a empresa do Simples Nacional. O imposto, diferente do CST, o CSOSN é composto por 3 números. que no caso não é a origem, né? A origem já vinha, seria o quarto número.
Então, assim, é o 101 para tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e o 102 sem permissão de crédito. Nos casos de permissão de crédito, a empresa fabricante de um produto, por exemplo, ela ao revender esse produto para a empresa que vai vender seu produto, ele dá um crédito de 5%, por exemplo, do crédito de imposto, para aquela empresa aproveitar. Então, ele usaria o 101. Para quando você compra o produto final já para revender, já usaria o 102, que no caso, sem permissão de crédito. E assim por diante, você vai ver com o seu contador como é que se trata isso aí. Aí vem o 103, o 201, o 202, o 203, o 300 e o 400. O 400 é quando a mercadoria não é tributada pelo Simples Nacional. O 500 é o caso da mercadoria retida. E o 900 que é outros. Então, assim, dessas alíquotas aqui, o que mais é utilizada é a 500 para produto retido e o 102 ou 101. Então, ou seja, sua alíquota aí do produto vai ser 101, ou 102 ou 500, né? No caso de isento ou imune, vai ser o 300 ou 400, certo? Então, assim, essa é a diferença do regime normal, da codificação do regime normal para o Simples Nacional. Uma regrinha, como saber qual imposto eu devo usar nos meus produtos? A maioria das vezes, seu fornecedor lá, ele já tem um departamento fiscal lá que cuida disso. Eu não sei nada de imposto. Eu posso me basear pela minha nota. Por exemplo, eu compro do meu fornecedor, ele é do regime normal. Lá na nota fiscal veio tributado integralmente. Ou 20 ou 90. Qual que eu devo usar, sendo que eu sou do Simples? Você pode usar uma indicação aqui, não é uma regrinha nossa mesmo. Quem vai definir, quem vai usar é a contabilidade, mas você pode estar usando o 101, tributado pelo Simples Nacional com permissão de crédito, com o CFOP 501, venda de produção do estabelecimento. Se você compra a mercadoria para revender, aí você usa o 102, tributado pelo Simples Nacional sem permissão de crédito, com o CFOP 502. Lembrando que quem vai emitir nota fiscal ao consumidor eletrônica sempre tem que usar o 102. Só pode usar o 101 para a nota fiscal modelo 55, NFE, né? E quando o produto for isento, vir na sua nota for isento, então ele vai vir lá no seu CST, vai vir o 40 ou o 41. Aí você vai poder usar o 300 ou o 400, com o CFOP 502 também. E quando o produto for retido, ou seja, tem substituição tributária, se a sua nota vir com CST 10 ou 010, ou 060 ou 60, você vai usar no seu do Simples Nacional, você vai usar o 500, que corresponde a uma dessas impostos aqui, e usar o CFOP 5405 para venda de mercadoria sujeita à substituição tributária. A regrinha vale para os dois lados. Se você for do regime de tributação normal e comprado simples, a tua alíquota vai ser uma dessas duas aqui inversa. Mesma coisa aqui. Se você comprou do simples, você vai usar uma dessas duas aqui. Se você comprou do simples no normal, aqui no tributado aqui, no produto tributado, você vai usar uma dessas daqui. Então, assim, quem vai na dúvida, entre em contato com a sua contabilidade. Uma observação aqui, no caso do produto retido, é sempre obrigatório usar o código CERT. O código CERT foi um código criado para identificar quais são os produtos retidos, ou seja, os produtos que tiver um imposto 010, 60 ou 500, obrigatoriamente tem que preencher o código CERT, né? Tem que estar preenchendo o código CERT. Então, CERT é uma abreviação de Código Especificador de Substituição Tributária,
de uma forma simples, ele é o novo código que identifica os produtos sujeitos à substituição tributária. Ou seja, então, quando for 500 lá no seu cadastro, ou 010 ou 060, é obrigatório o preenchimento do SERT. É uma das coisas que peca muito na hora de cadastrar, que muita gente confunde. Preencheu 00, é obrigatório colocar SERT? Não, é tanto que não está informando aqui. Preencheu 40, é obrigatório colocar, ou 41, é obrigatório colocar SERT? Não. Gente, é só no caso mesmo do produto retido. Essa é uma observação que você tem que sempre estar atento, certo? E no caso também, uma coisa que compõe um cadastro que é obrigatória para emissão de documento eletrônico é o código NCM. O código NCM, ele é obrigatório. O que é o código NCM? É uma sigla chamada Nomenclatura Comum do Mercosul. Ou seja, os países que compõem o Mercosul se reuniram e criaram um código compondo 8 dígitos para identificar a categoria do produto. Por exemplo, arroz aqui no Brasil, pode ser que não chame arroz lá na Argentina, mas o governo argentino tem que identificar esse produto lá para gerar o imposto. Então, assim, foi criada então essa nomenclatura comum do Mercosul, que é o NCM. O NCM é por categoria de produto, certo? Hoje tem vários sites no Google que você pode estar pesquisando qual é o NCM do produto. Na nota de compra do seu fornecedor também vem esse campo lá, você pode estar copiando. Por exemplo, se vir o código NCM em biscoito, vai ser um código sim para todos os biscoitos. Se vir em refrigerante, vai ser um código NCM para todos os refrigerantes, ou seja, é por categoria de produto. Eu vou mostrar agora como você vai achar lá na nota, como você vai encontrar lá na nota o código NCM e também como você vai encontrar o CST, se for um caso de uma empresa do regime normal. Tá aqui a nossa nota aberta aqui. Então aqui, ó, nos dados dos produtos e serviços, aqui vem o nome do produto e vem um campo na nota chamado NCM/SH. Então você vai pegar esse código aqui do NCM e preencher lá no seu cadastro do produto. Lembrando também que vem aqui, ó, o código CST do item. No caso dessa nota aqui, veio 010 para todos esses itens aqui. Ou seja, veio 010 aqui e eu sou do regime normal. Eu comprei no mesmo estado, sou do regime normal. Qual que eu vou converter o meu lá? Eu posso usar o 60, né? Eu posso vender com 60. Como eu disse anteriormente, o 010 é quando eu vou gerar substituição tributária. Como eu já comprei esse produto, já está vindo com a retenção, eu não vou mais precisar cobrar isso do meu cliente final lá da frente lá. Então, assim, quando vir o 010 lá na nota, eu vou usar o 60. E quando vir o 010 ou 60 e eu for do simples, eu vou usar o 500. Lembrando que isso é só uma regrinha para você que é meio perdido nessa parte de imposto, mas assim, a martelada final quem dá é a sua contabilidade, ela que vai definir qual o imposto que você vai usar do item. Às vezes o imposto que você compra não é o mesmo que você vai vender, entendeu? Mas assim, é bem simples aqui, ó, como veio 010, eu sou do simples, eu vou colocar no meu produto lá o 500, na dúvida, entre em contato com a sua contabilidade. Um outro caso aqui também, numa nota do regime também normal, vê aqui uns produtos, água miscelânica, e ela vê aqui com NCM, né? Você pode ver que a outra água aqui também tem o mesmo NCM, e esse esmalte aqui também, todos os produtos, todos os esmaltes têm o mesmo NCM, porque como eu falei é por categoria. E o CST, no caso desse fornecedor aqui, ó, ele veio com 3 zeros aqui, ó, 000000. Essa empresa, ela é do regime normal. Gente, quando é do Simples Nacional, a nota, como identificar que ela é do Simples?
Você pode entrar no site do Sintegra, digitar o CNPJ, que lá vai falar o regime tributário da empresa. Você vai lá no Google, digita Sintegra, aí vai localizar lá e lá vai falar o regime tributário da empresa. Ou no rodapé da nota vai falar também, empresa optante pelo Simples Nacional. Aqui, como eu disse, veio o CST 000, vamos voltar aqui para o nosso documento, e aqui no nosso documento, no imposto normal, está só com 2 zeros. O que isso significa? Significa que ele pegou aqui a origem da mercadoria aqui, ó, colocou esse produto é nacional, então ele é 0 daqui, compôs mais esses 2 zeros aqui da tributação e ficou 000. Então a nota ficou com 3 zeros aqui, mas assim, que aqui o Ozinho aqui, ó, de origem / CST. Então, lembrando que sempre na nota, o primeiro campo aqui vem a origem, depois o CST. A empresa, quando é o Simples Nacional, às vezes não vem a origem aqui. Aí você fica atento aqui se na sua nota veio origem, porque confunde um pouco com origem mais CST do regime normal, quando a nota fiscal é do Simples, certo? Então, vê esses produtos aqui, 000, são todos tributados integralmente, que no caso aqui, tributado integralmente. Mais abaixo aqui, veio um 100. Qual é esse imposto aqui? Ele também é tributado integralmente. Por quê? Porque ele compõe o 1 aqui, ó. Ele é estrangeiro, essa mercadoria. Então, ele pegou esse 1 aqui e colocou aqui e virou 100. Mas, olhando na nota aqui, ele também é um produto tributado integralmente. Esse produto aqui também é tributado integralmente. Esse outro aqui também veio 500, não é porque é do Simples Nacional, não, gente. Ele não é eu tenho que ficar atento a isso. Ele não é do Simples Nacional, é porque veio 500, porque ele veio 5 aqui, provavelmente aqui da origem aqui, da mercadoria aqui, ó. Ele tem a nacional com 40% de conteúdo de exportação, certo? Então, por isso que veio esse 500 aqui. Fique muito atento para você não confundir isso aí. Se fosse uma nota, por exemplo, aqui do Simples Nacional, no lugar de tributado integralmente, ou viria 101 ou 102. Então, assim, antes de começar a fazer essa dica que eu dei da convenção, tenha certeza que a nota fiscal é do regime normal, ou então que a nota fiscal é do Simples Nacional. Isso, como eu falei, você pode verificar isso no site do Sintegra ou no rodapé da nota. Aí veio aqui também o 700, também se enquadrou aqui na mercadoria estrangeira, certo? E assim por diante. Então essa nota veio aqui dessa forma aí, certo? Finalizando essa parte da tributação, essa aula compõe um pouco a parte do cadastramento de produtos, né? Só para ter uma noçãozinha sobre a parte de tributação. Lembrando que o NCM, o NCM e o CERT é obrigatório. O CERT você não vai achar um local de consulta dele na internet. Às vezes no próprio sistema lá tem um campo lá, uma lupinha que você já pesquisa ele. O NCM não. O NCM tem lá a pesquisa, mas você pode pegar da nota, como também pesquisar no Google em sites confiáveis lá, certo? Então, finalizando essa aula aí.